São Paulo tinha apenas 130 pessoas. Neste vídeo, você vai ver exatamente como 130 pessoas viraram 12 milhões em 470 anos. De vilarejo perdido, a Império do Café, industrialização, até a maior cidade do Brasil. E se não fosse por um erro dos portugueses, você não estaria assistindo esse vídeo agora. Tudo começa aqui, janeiro de 1554, São Paulo. 12 milhões de habitantes. A cidade mais rica do Brasil. Mas há 470 anos, aqui só existiam 12 casas de barro, 130 pessoas e nenhuma rua pavimentada. Hoje você vai ver exatamente como era São Paulo quando tudo começou. E como esse vilarejo miserável se transformou na maior cidade do Hemisfério Sul. Uma jornada de 470 anos, do nada até tudo. Prepare-se para voltar no tempo. – 25 de janeiro de 1554, 12 padres jesuítas sobem o Planalto de Piratininga, liderados pelos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Eles estão fugindo do litoral, onde portugueses e indígenas vivem em conflito constante. Eles encontram um lugar perfeito, um platô alto, entre dois rios. Aqui, a 760 metros de altitude, longe do mar, eles decidem construir uma pequena escola para catequizar os índios tupiniquins. Essa escola é o que hoje conhecemos como Pátio do Colégio. Mas ninguém imaginava que esse vilarejo miserável se tornaria a maior cidade do Hemisfério Sul. Estamos no ano de 1560, 6 anos após a fundação. O que você vê? Apenas 12 casas construídas com pau a pique. Barro socado entre bambus. Os telhados são de sapé, folhas secas de palmeira. A população? 130 pessoas no total. Alguns jesuítas, alguns portugueses pobres e muitos índios tupiniquins convertidos. Dentro das casas, não há nada. Sem móveis, sem camas. As pessoas dormem em redes ou no chão. A comida é cozinhada em fogueiras abertas. O único prédio importante é o Colégio dos Jesuítas. Uma construção de taipa de pilão, barro socado em formas de madeira. Aqui os padres ensinam latim, música, catecismo. Mas veja bem, não existe energia elétrica, água encanada, esgoto. A água vem dos rios Tamanduateí e Anhangabaú. Os mesmos rios que hoje correm canalizados sob o concreto. E as ruas? Não existem. São apenas trilhas de terra batida que viram lama quando chove. Olhe em volta. Mata Atlântica. Quilômetros e quilômetros de floresta virgem. Onças, antas, capivaras. Os jesuítas estão completamente isolados do resto da colônia. Como era o dia a dia nesse lugar? Imagine, você acorda com o sol nascendo, porque não existe luz artificial. O café da manhã? Milho cozido, mandioca, às vezes peixe seco. Não existe pão, açúcar, café. Essas coisas só vão chegar décadas depois. A maior parte das pessoas trabalha na roça. Plantam milho, mandioca, feijão. Alguns criam galinhas e porcos. Os padres passam o dia ensinando as crianças indígenas. Eles querem converter os tupiniquins ao cristianismo e ensinar português. À tarde, todos se reúnem na capela para a missa. A religião é o centro de tudo nessa comunidade. Mas nem tudo é pacífico. O vilarejo enfrenta perigos constantes. Tribos inimigas como os tamoios atacam frequentemente. Os jesuítas constroem uma cerca de madeira ao redor do vilarejo para proteção. As chuvas torrenciais destroem as casas de barro. Todo ano é preciso reconstruir.
Doenças europeias como varíola e gripe matam centenas de indígenas. Não existe médico, hospital, remédio. São Paulo é tão pobre e isolada que por quase 200 anos ninguém dá importância para ela. É só um ponto de parada para bandeirantes que vão caçar ouro e escravizar índios no interior. Mas tudo muda no século XIX. O café chega. E São Paulo nunca mais será a mesma. São Paulo vira o centro da economia cafeeira. Barões do café constroem palacetes suntuosos. Trilhos de trem são construídos. A primeira ferrovia chega em 1867. Imigrantes italianos, japoneses, sírios chegam aos milhares. A cidade começa a crescer além do triângulo histórico original. Ruas começam a ser pavimentadas com paralelepípedos. Surgem os primeiros casarões e teatros. Bondes puxados por burros circulam pelas ruas principais. A população explode. De 20 mil habitantes em 1872 para 65 mil em 1890. Mas a transformação verdadeira ainda está por vir. Em 1889, o Império cai. Nasce a República. E São Paulo entra no século XX pronta para explodir. O que vem a seguir é uma das transformações urbanas mais rápidas da história. Indústrias surgem, fábricas multiplicam. Imigrantes trabalham nas fábricas, bairros operários surgem. Bondes elétricos substituem os puxados por burros. A Avenida Paulista, inaugurada em 1891, vira símbolo da elite cafeeira. Mas essa São Paulo elegante está prestes a desaparecer. Anos 1950. A industrialização explode. Nordestinos chegam aos milhões buscando trabalho. A verticalização começa. Os palacetes da Paulista são demolidos. No lugar, sobem arranha-céus de concreto e vidro. A Avenida Paulista se transforma completamente em apenas 20 anos. O MASP, inaugurado em 1968, vira ícone da arquitetura moderna. O metrô começa a funcionar em 1974. Elevado Costa e Silva, Minhocão, é construído em 1971. A população explode. 2 milhões em 1950, 8 milhões em 1980. Favelas crescem nos morros e periferias. A desigualdade social se torna visível na paisagem. Trânsito vira pesadelo. São Paulo fica famosa pelos congestionamentos. Poluição do ar torna o céu cinza permanentemente. Mas a economia continua crescendo. São Paulo vira capital financeira da América Latina. Shopping centers surgem por toda a cidade. A violência urbana cresce. Muros e grades se multiplicam. São Paulo entra no século XXI como megacidade problemática, mas poderosa. 11 milhões de habitantes, a maior cidade do Brasil. Mas também desigualdade, violência, poluição, trânsito. Mas nos últimos 26 anos, algo mudou. São Paulo hoje é diferente. 12 milhões de habitantes na cidade, 22 milhões na região metropolitana. A maior economia do Brasil, responsável por 10% do PIB nacional. Mais de 50 nacionalidades, a cidade mais diversa da América Latina. 60 mil restaurantes, capital gastronômica mundial. 280 salas de teatro, mais de 100 museus. Avenida Paulista aos domingos vira parque de pedestres. Ciclofaixas e ciclovias multiplicam. Mobilidade urbana melhorando. Parques urbanos revitalizam áreas degradadas. Grafite e arte urbana transformam muros cinzas em galerias. Mercado municipal, pinacoteca, teatro municipal, história preservada. Mas os desafios persistem. Moradores de rua, uma ferida aberta na cidade mais rica do país. Enchentes ainda castigam áreas mal planejadas.
Mas São Paulo é também resiliência, energia, criatividade. Uma cidade que nunca para e se reinventa constantemente. De 130 pessoas a 12 milhões de habitantes. De 12 casas de barro a mais de 3 milhões de edifícios. De Mata Atlântica Virgem a menos de 5% de floresta restante. 470 anos. Uma jornada impossível de acreditar. E tudo começou aqui, com 12 casas de barro e um sonho impossível. Uma transformação que moldou o Brasil. A transformação mais insana do Brasil. Se você gostou, se inscreva no canal. Próximo episódio: a transformação do Rio de Janeiro. Te vejo lá.